Bom, pessoal, nessa videoaula vamos fazer alguns exercícios, né, referente à aula que a gente viu de introdução, abordando os assuntos. Então, lembrando que nosso curso de estatística, ele tem uma playlist, né, tá aqui em cima o link, para a gente poder seguir a sequência certa, né, das aulas. Então, aqui temos a primeira questão. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências relativas da variável x, que representa o número diário de denúncias registradas na ouvidoria de determinada instituição pública. A partir das informações dessa tabela, julgue o item a seguir, né? O item seguinte. A variável x é do tipo qualitativo nominal. Então, observando aqui a tabela, pessoal, a gente tem, né, na primeira coluna, né, eu tenho aqui o número diário de denúncias registradas, né? Eu ainda coloco aqui o x, né, para representar que é a minha variável. E aqui ele coloca a minha frequência relativa. Então, frequência a gente ainda vai estudar, né, posteriormente. Mas ele coloca aqui para confundir, né? Ele coloca valores decimais. Mas ele quer saber a minha variável x. Então, eu não preciso nem olhar essa minha frequência. Então, ele fala, né? A variável x é do tipo qualitativo nominal? Não. Né? Primeira coisa, né, que ela não é qualitativa, ela é quantitativa. Né? Então, essa resposta ela já está errada. Se eu tenho um número diário de denúncias, eu tenho uma contagem, certo? E se eu tenho uma contagem, né, a minha variável x ela é quantitativa. Ela é quantitativa discreta, porque ela adota, né, números inteiros e é uma contagem, um número diário de denúncias. Bom, pessoal, próxima questão, né? Considere as seguintes variáveis. Então, ele me deu aqui, né, 6 variáveis. Tamanho de um objeto, pequeno, médio ou grande. Então, a gente sabe que aqui eu não tenho, né, uma variável numérica, ou seja, eu tenho uma variável, né, qualitativa. E ela é uma qualitativa nominal ou ordinal, né? Então, ele colocou aqui entre parênteses pequeno, médio, grande, logo, né, é uma qualitativa ordinal, porque ela dá, né, uma ideia de sequência, de ordem. Segunda variável, volume de água em um rio. Volume de água, né, é uma variável quantitativa. É uma variável quantitativa. E aí, para ser variável quantitativa, né, ela pode ser ou discreta ou contínua. Então, discreta, eu geralmente, né, tenho uma contagem, eu utilizo valores exatos. E uma variável contínua, eu tenho uma mensuração de medida, de volume. Logo, né, a minha variável é quantitativa contínua. Quantitativa, né, contínua. Minha terceira variável, número de clientes numa fila. Dessa vez sim eu tenho uma variável, né, quantitativa discreta, porque eu tenho uma contagem, eu tenho valores inteiros, eu tenho um número de clientes, né? Não existe meio cliente, existem números inteiros, 3, 4, 5 clientes. Então eu tenho aqui uma quantitativa discreta. Quarta variável, número da sessão de votação. Então, essa quarta variável, né, eu tenho um número, mas eu não tenho uma variável quantitativa, porque esse número ele faz referência, né, a nomear uma sessão. Então, ela é uma variável qualitativa. A gente precisa ter, né, esse cuidado. Né? Esse número da sessão ele não está fazendo contagem nem mensuração. Então, é uma variável qualitativa. E ela é uma variável qualitativa nominal ou ordinal. Na verdade, ela pode até ser os dois, né? Porque se vier especificando que existe uma ordem, ela vai ser uma qualitativa ordinal. Mas pode também ser nominal, porque pode ser uma seção, né, que não tem uma ordem específica. Então, aqui fica em aberto. Mas, de antemão, ela é uma variável qualitativa, certo? Comprimento de um inseto é fácil, a gente já viu, né? Se eu tenho mensuração, volume, comprimento, eu tenho uma variável quantitativa
contínua, né? Porque eu tenho valores fracionados. Então, esse meu inseto pode ter 1,5, 3,5, 2,7. Eu tenho uma mensuração, eu tenho valores fracionados. E para finalizar, a classe social. Então, a classe social, eu tenho, né, uma variável qualitativa, né? Eu não tenho expressão numérica, eu não tenho uma contagem, estou falando de classe social. E classe social é uma variável qualitativa, né? Ordinal ou nominal, né? Então, se eu tenho classe social, por exemplo, alta, né, baixa, média, eu consigo ter uma ordenação, né? Eu posso ir da menor para maior, como da maior para menor de maneira ordenada. Então, é na qualitativa, né, ordinal. Com relação à classificação dos dados requeridos como variáveis da pesquisa, é correto afirmar que, então na letra A ele está falando, as variáveis 1, 4 e 6 são qualitativas. Então, 1, qualitativa, 4, qualitativa e 6, qualitativa. Então, essa alternativa, né, já está correta. Então, a gente já encontrou a resposta. Vamos ver aqui a letra B. As variáveis 3 e 5 são quantitativas contínuas. Então, a 3, ó, eu tenho o número de clientes. É uma variável quantitativa discreta, né? E a 5, comprimento de um inseto, aí sim, realmente, né, uma quantitativa contínua. Ou seja, o erro, né, está aqui no item 3. Na letra C, as variáveis 2 e 3 são quantitativas discretas. A 2, né, eu tenho uma quantitativa contínua. Então, está aqui o erro, né, da alternativa C. E para finalizar a letra D, né, a variável 4 é qualitativa ordinal. Qualitativa ordinal. Ou seja, eu tenho aqui, né, o número de sessão de votação. E aí, pessoal, gerou a dúvida, né? Porque a gente tinha visto que eu tinha falado que o item 4, número da sessão de votação, seria qualitativa com certeza, mas que se depender de ser ordinal ou nominal, ia variar, né, dependendo do contexto. Mas imagine, se eu tenho aqui, né, número da sessão de votação, ele está mais para nominal, porque ele está nomeando, né, determinadas sessões, determinadas salas, do que ordinal, né? A intenção não é de ordenar as sessões, e sim de nomear. Então, sessão 1, sessão 2, sessão 3. Então, essa questão, ela deixa, né, essa dúvida, ela deixa, né, essa casca de banana. Mas se a gente pensar que a alternativa A está 100% correta, né, que 1, 4 e 6 são qualitativas, a gente vai considerar como certa, né, a alternativa A. Mas a letra D, né, a gente pode dizer que ela está mais para ser uma qualitativa nominal. Então, pode até haver outra explicação, né, para essa alternativa, que ela seja exatamente nominal, mas gera essa ambiguidade na questão, tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, assinar a alternativa que apresenta o conceito de variável quantitativa discreta, né? Então, é aquela variável que adota valores numéricos, né, com o objetivo de fazer uma contagem com valores inteiros. Então, é aquela que expressa o valor de uma contagem, né? Então, está certo até aqui. Por exemplo, idade, quantidade de televisores numa casa, quantidade de habitantes de uma cidade. Certo, né? Porque aqui eu tenho variáveis que utilizam, né, contagem. Então, idade, eu tenho 5 anos, 6 anos, quantidade de televisores, então eu tenho 3 TVs, uma TV numa casa, quantidade de habitantes em uma cidade, né? Eu tenho 30 mil habitantes, eu tenho 50 mil habitantes, então realmente essa alternativa, né, correta já é a letra A. Vamos ver aqui, né? Letra B é aquela que separa os indivíduos em uma classe com uma determinada ordem. Isso aqui, né, a gente está falando da qualitativa, né, ordinal. Então, ele colocou aqui, ó, nível de escolaridade,
fundamental, médio e superior. É um exemplo que a gente viu na aula de conceitos. Letra C, né? É aquela que expressa uma medida como um valor real. Por exemplo, peso e altura. Errado, né? Porque quando a gente fala de medida com valor real, ou seja, um valor contínuo, a gente está falando de mensuração. Peso e altura, né, são variáveis mensuráveis. Eu estou falando da quantitativa, né? Contínua. Ou seja, né, ele está perguntando na questão a discreta. Então, a letra C, né, também está errada. Letra D é aquela que separa os indivíduos em classes. Porém, não é possível estabelecer uma ordem. Por exemplo, sexo, masculino e feminino, esporte praticado, futebol, basquete, ciclismo. Então, aqui, né, ele está falando da qualitativa nominal, né? Ou seja, confirmando, né, a resposta correta é a letra A. Para finalizar, pessoal, a última questão aqui, eu tenho, né, no questionário socioeconômico que faz parte integrante do ENAD, há questões que abordam as seguintes informações sobre o aluno. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira, né, variável, unidade da federação em que nasceu, ou seja, qual estado, né, que nasceu. Essa variável, né, é uma variável qualitativa. Ela é nominal ou ela é ordinal? Se são os estados, né, eu não consigo colocar uma ordem. Ela é simplesmente qualitativa nominal. Ele nem pede, né, na questão, essa questão de nominal ou ordinal ou quantitativa discreta e contínua, mas vamos fazer, né, para exercitar. Número de irmãos. Número de irmãos é uma contagem. Eu tenho 2, 3, 4 irmãos. Então, ela é, né, quantitativa discreta, né, porque é uma contagem com valores inteiros. Terceira variável, faixa de renda mensal da família. Então, quando a gente fala em faixa de renda, pode confundir um pouco com classe, né? Mas classe a gente fala de baixa, média, alta. Quando a gente fala em faixa de renda, a gente está falando de valores, né? Quando a gente fala de valores, a gente está falando de, por exemplo, um salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, faixa de renda mensal da família é uma variável, né, quantitativa. Então, isso aqui pode gerar um pouquinho de dúvida, né? Mas aí, né, é uma variável quantitativa e aí a gente pode ter uma dúvida também, porque a gente pode dizer que ela é discreta ou contínua. Ela vai ser contínua, porque eu posso ter um salário mínimo e meio, né? Ou seja, ela é uma quantitativa, né, contínua. Estado civil, solteiro, casado, divorciado, ou seja, é uma característica, né? É uma variável qualitativa. Qualitativa nominal ou ordinal, né? Vai ser uma qualitativa nominal. Eu não consigo colocar uma ordem, né? Solteiro, casado, divorciado. Ela é apenas, né, tem o objetivo de nomear, caracterizar, né, a variável, ou seja, o C. Então, qualitativa nominal. E para finalizar, né, horas por semana de dedicação aos estudos. Então, eu estudo 3 horas, eu estudo 4 horas, eu estudo 5 horas. Né? E aí vem o detalhe, eu posso estudar 5 horas e 40 minutos, eu posso estudar 5 horas e meia. Né? Então, ela é uma quantitativa, né, contínua. Eu posso ter valores, né, fracionados. Então, né, são qualitativas apenas, ou seja, as variáveis, né, eu tenho aqui qualitativa 1. Então, né, eu já vou anular aqui a letra D. 2 é quantitativa, 3 é quantitativa, 4. 4 é qualitativa. Então, letra A, né, não pode ser. 5 é quantitativa, então também não pode ser. Só resta, né, a alternativa, a letra B. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal.
Até a próxima e obrigado.